Olá, meu pessoal da riqueza! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Flávia Ricamente. E esse vídeo foi um tema muito solicitado por pessoas que enfrentam problemas financeiros, que estão totalmente lascadas em dívidas ou sai de uma dívida e cai na outra e não consegue entender por que isso acontece e fica aí achando que é falta de sorte, que Deus não é justo, que o país não ajuda, que seu emprego é desfavorável. Então, fica aqui comigo até o final, que além de clarear e te mostrar muitos pontos cegos que você não enxergava, você vai ver que está na sua mão evitar esse estresse constante com o dinheiro. E se você está aqui, se inscreva no canal para receber sempre o meu conteúdo em primeira mão. Se você quer ter um ano de melhoria na sua vida financeira e deixar para trás os problemas repetitivos com relação a dinheiro, e o primeiro ponto e a única forma de você realmente promover uma mudança na sua vida financeira é você parar com o que não tá dando certo. Para pensar, para entender o que está errado e realmente assumir uma mudança, fazer essa autoavaliação. E nisso eu te ajudo a entender o que acontece. Então, abre a sua mente, eu te mostro, você enxerga e age, né? Se você quiser mesmo uma mudança. E aí entra o segundo ponto que eu preciso esclarecer, que é que problemas financeiros existem por escolhas ruins. Sim, senhor, sim, senhora. A origem desse desajuste é sempre uma falta de consciência e de responsabilidade nas escolhas, nos gastos versus a sua renda e a sua capacidade financeira. Não importa se foi um acidente ou não é porque alguém ficou doente, não é porque seu papai ou a mamãe ou seu cônjuge te deixaram na mão ou alguém próximo precisou da sua ajuda. Também não é culpa do seu salário baixo ou porque ficou desempregado por muito tempo. Na verdade, você está passando por essa dificuldade financeira porque em algum momento você acreditou ou se iludiu que alguma condição favorável ia permanecer, tipo, eterna. E aí você não tomou nenhum cuidado para que ela continuasse ou para que uma mudança não se tornasse uma ameaça, uma bagunça na sua vida. Então, na prática, funciona assim. Vamos supor que você está decidindo comprar alguma coisa a prazo. E aí você pensa, eu compro por 10 parcelas de R$100 ou eu pago R$1.000 à vista? E nós sabemos muito bem que matematicamente, se não tem juros, né, ou se não tem nenhum desconto, 10 vezes de R$100 seria sim mais vantajoso. Mas quando você assume, presta atenção nisso, quando você assume uma certa despesa, um pacote de prestações a pagar, às vezes um carnê a perder de vista, né? Ou seja, toda vez que você assume um compromisso de longo prazo, um financiamento de muitos anos, você tem que ter uma série de estratégias de proteção para garantir que você vai conseguir honrar essa parcela por tanto tempo, aconteça o que acontecer. Quando o assunto é consumismo, né? Comprar as coisas, eu digo uma frase que eu sei que ela é forte, mas ela é verdadeira, que é a seguinte: tudo aquilo que você possui também te possui. E essa frase não vale só para bens materiais, não, vale também para dívidas, para parcelas que você assume. Você possui aquela parcela e, na verdade, ela acaba te possuindo, porque você vira refém, vira escravo desse compromisso. Então, você tem financiamento dos seus eletrodomésticos, você tem financiamento do seu carro, você tem a mensalidade alta da escola do seu filho, você tem a prestação lá de 30 anos da sua moradia. Mas será que a sua empregabilidade garante essa sociedade, esse casamento que você fez com essa dívida? Ou será que a sua empregabilidade ou a sua geração de renda, como a de todos nós, ela não é frágil? E você está aí se sujeitando a um problema, porque você está tomando uma decisão, você está adotando um estilo de vida que é compatível com o hoje, com o atual momento. E no caso do desemprego, né, no caso de um acidente, de um problema de saúde ou de um cenário ruim na sua atividade profissional, você não pode desejar manter aquele estilo de vida que só era viável naquela situaçãozinha redonda e reta da sua vida. Mas a gente sabe que a vida não é e nunca vai ser uma linha reta. Então, quando eu falo que é importante assumir e reconhecer, quando a gente às vezes, até sem querer, fica lá se vitimizando, poxa, as coisas deram errado pra mim, eu não tô conseguindo pagar as minhas contas. A primeira iniciativa é: mude as contas.
Mude o seu estilo de vida. Quanto que custa hoje o seu aluguel? R$ 1.500? Então vai buscar uma moradia que custe R$ 900, R$ 1.000 por mês. Tá pagando a prestação do apartamento, tá no sufoco. Vender pode ser um mau negócio? Sim, às vezes sim, mas esse é um preço, é uma perda que você vai pagar por ter assumido o risco de um negócio de tão longo prazo, com juros. E agora você passa a ter esse aperto. Então, muitas vezes vender um apartamento, quitar a dívida e passar a alugar um apartamento bem mais simples, com um aluguel menor do que a prestação que você pagava, seja assim um caminho para equilibrar as contas e até para não correr o risco de você ficar endividado, desequilibrar outras contas, contratar outras dívidas e no final acabar perdendo o apartamento porque não deu conta mesmo de pagar. E aí a situação chegou num ponto que engoliu, né, toda a sua capacidade financeira e até emocional. Porque esse estresse, essa ansiedade gera dor, gera preocupação, gera mais problema de saúde, tantas vezes gera um divórcio, né? Então, nessa lógica, o ponto é, se você está numa situação de não conseguir pagar as suas contas, porque em algum momento já existiu essa condição e hoje não existe, você tem que mudar de planos. A sua única saída, a sua única salvação é dar 2 ou 3 passos para trás na sua vida, no seu padrão de vida, no seu estilo de escolhas, antes que você seja forçado a fazer isso da pior maneira. Tudo isso, esse desajuste, essa troca de realidade é muito comum para quem está desempregado, é muito comum para quem passou ou está passando por um divórcio, né? Porque normalmente, quando tem um casamento, tem também uma união de forças, né, para assumir um estilo de vida, vocês concordam? Então são duas pessoas assumindo aquele estilo de vida, é um esforço duplo, né, para manter o filho em certa escola. São 2 adultos compartilhando a mesma moradia e de repente cada um, num divórcio, tem que assumir lá a sua própria moradia. Então aquela realidade de renda dupla compartilhada não existe mais. Então a escola do filho acaba ficando fora da capacidade de um ou de outro manter. E numa situação de divórcio é muito comum a gente ver esse exemplo assim brutal de realidade de vida financeira. E o maior abacaxi que uma pessoa divorciada pode ter, na maioria dos casos, é ter ficado com o imóvel que a família vivia enquanto casal. Porque aquele imóvel era adequado para uma situação de vida dupla, de orçamento e geração de renda para 2. Eram 2 pessoas buscando renda para manter aquele estilo de vida. Se você ficou com um imóvel, venda logo esse imóvel e compre um outro ou alugue um que seja compatível com a nova realidade. De quem? De quem é solteiro ou de quem vive só você e mais uma criança, mais um filho nesse momento. Mesma coisa o desempregado. Eu tinha lá uma renda de R$3.000 por mês e agora eu tenho prestações de quase R$2.000. Então eu estou acumulando dívida. Bom, a realidade mudou. Se você agora está desempregado, não tem mais aquela renda. Primeiro, não deveria ter prestações, né? Então agora a saída é venda aquilo que você comprou e que não pode mais ser pago. Mesmo com uma pequena perda, assim, se você pagou R$2.000 por um produto em 10 prestações de 200, você vai vender lá por R$1.000, R$1.200. Mas é um caixa que você recebe e isso vai te ajudar não só a eliminar as prestações que faltam, mas vai te ajudar a lidar com essa situação de adaptação de uma vida nova. O fato é, minha gente, ricamente, se tem essa situação ou uma parecida de cheguei à conclusão de que não consigo manter o meu estilo de vida. Bom, você não consegue manter o estilo de vida que você tem agora com a renda que você tem agora, mas você pode sim ter essa consciência e pé no chão, parar e pensar em onde será que vivem as pessoas que têm a renda ou a condição que eu tenho e que vivem bem? Em que cidade ou em que bairro o custo de vida é menor? Ou em que situação ou tipo de infraestrutura, né, pública em geral eu vou estar melhor, vou estar mais bem adaptado com essa situação de renda ou de patrimônio que eu vivo no momento e que eu me encontro. E é isso mesmo, é no momento. Isso é uma realidade momentânea. Com cuidado, com esse ajuste, com mais fôlego e tranquilidade financeira e emocional, você recupera ou dá a volta nessa situação momentânea, provisória. Agora, essa é uma realidade que de preferência deve ser trabalhada de forma preventiva. Flávia, tá, mas para quem já tá nessa situação então hoje de desequilíbrio financeiro, né, de não conseguir honrar com seu próprio estilo de vida e não tá conseguindo pagar as suas dívidas, o que pode ser
feito? Olha só, o primeiro ponto é organizar uma estratégia de identificar o que você poderá fazer para negociar suas dívidas, né? Para se desfazer das dívidas que você tem. Então, é para fazer uma faxina nas dívidas e para propor para os seus credores algumas opções, algumas soluções. E aí, como negociar uma dívida? Mas aí, como fazer isso, Flávio? Como negociar? Como me livrar de uma dívida? E olha só, pessoal, é o único caminho que existe para se livrar das dívidas. Sabe qual que é? É pagando as dívidas. Eu não estou dizendo que se você deve 10 mil reais de cheque especial de juros, você vai ter que pagar exatamente, necessariamente esses 10 mil. Mas o fato de deixar a dívida rolar ad eterno, né, para sempre, não te livra do compromisso da dívida. Esse negócio de que em 5 anos seu nome é retirado do cadastro, né, de proteção ao crédito, do SPC e Serasa, sim, isso é verdade. Mas isso significa que o seu nome fica desprotegido de você mesmo. Mas a dívida não deixa de existir. Dívida não vence depois de 5 anos. O seu nome sai do SPC, mas você continua devendo. Eu nem acho que você ter seu nome liberado seja lá uma boa coisa, não. Se você não aprendeu a lição de se relacionar, de cuidar do seu dinheiro, talvez fosse até melhor o seu nome continuar protegido. Protegido de quem? De você mesmo, né? Mas o fato é que a única forma de liquidar uma dívida é negociando para pagar o mínimo possível, né? Da melhor forma possível. Então, você ir nos seus credores, tentar negociar, demonstrar interesse, explicar para o credor o que aconteceu de fato, explicar que você tem outras dívidas em aberto para despertar nele o interesse em te fazer uma proposta e receber algo de você. Essa simples atitude de transparência ou de boa fé, né, na verdade de autorresponsabilidade, é o melhor caminho para você abrir essa possibilidade de uma nova negociação. Mesmo que não se resolva ali de imediato, mas todo contato, toda tentativa vai ficando registrada, seja por telefone, ou seja no atendimento, ou seja no banco mesmo, ou com o gerente pessoalmente, ele vai percebendo e se envolvendo em te ajudar da melhor forma na negociação. Então, tem os feirões, tem as ações em massa, né, que os bancos e as demais empresas organizam, tem a sua oportunidade de fazer um caixa vendendo em sites de compra e de venda, e aí de posse de um bom valor à vista para liquidar a dívida, é possível que o banco flexibilize um pouco ou bem mais, porque volta a se estabelecer uma relação de confiança, volta a perceber um esforço recíproco. E como eu falei, mesmo que não se feche nada na hora, de imediato, cada sua tentativa, cada relato, cada vez que você vai lá e expõe a sua condição, fica registrada. Então, quando surge um feirão, uma oportunidade dessas, o banco já está mais propenso a confiar em você novamente e te dar essa segunda chance numa melhor oportunidade, no melhor custo-benefício. E aí, mais uma dica nesse caso, né? O ideal é fazer uma lista de tudo que você pode vender. Então, orçar, comparar preços de usados, de seminovos, né? E anunciar essa sua lista para a melhor forma de vender. E de posse de um recurso à vista, sinalizando esse seu maior esforço para resolver, as chances de um bom acordo são bem maiores. E você demonstra lá para o credor, mais uma vez, que sim, eu estou fazendo o meu melhor para honrar essa dívida. Então, antes da bomba estourar, é o momento mais inteligente de você tomar essas ações necessárias de desfazer de bens, abaixar o padrão de vida ou até sinalizar lá preventivamente para o banco essa mudança bruta de realidade que você sofreu, seja de desemprego ou de um acidente, esse imprevisto que te desajustou, desequilibrou as suas finanças. Virar as costas para a dívida é a pior situação e não adianta depois lá você vir passando o chapéu, né, fazendo pedidos e terceirizando a culpa para o banco ou para o credor sem demonstrar a sua capacidade ou a sua vontade, né, sem fazer a nossa parte, porque lá atrás, em algum momento, a instituição financeira confiou na gente, confiou em você. Nós não cumprimos com o combinado e agora a gente quer que todo mundo se mova, né? Que a instituição abra mão daquilo que foi a expectativa dela receber. Então, em algum momento, a gente teve de acordo com aquela escolha, toda aquela operação no momento. Esse é o jogo dos bancos. Você joga ele da forma que você quiser. Precisando dos bancos ou não, você joga esse jogo. Mas se precisar, saiba que há consequências, que há responsabilidade.
Para você ter um próximo ano incrível, essa virada de década aí que a gente está vivendo na nossa vida e deixar esses problemas, esses estresses financeiros para trás, o que você tem que fazer é adotar uma postura assertiva e firme de acabar com as suas dívidas. E a gente está falando aqui de casos em que a pessoa perdeu o controle, né? Tem pessoas que têm dívidas também, mas estão pagando lá o seu financiamento, estão honrando as suas mensalidades escolares, a prestação do carro e tá tudo bem, tá pagando. Óbvio que há essa diferença nas dívidas planejadas e saudáveis. Nesse caso, por exemplo, de dívida planejada, teoricamente elas não são um problema. É claro que muitas vezes a gente percebe que as pessoas deixam oportunidades passarem batido. Olha só como um exemplo. Na educação, você acaba assumindo a mensalidade da escola, mas grande parte das escolas particulares oferecem um desconto de 5 ou 7% para pagamento à vista no começo do ano. Então, se você tem esse recurso ou se você tem lá uma reserva de emergência, tem valido a pena sim usufruir desse desconto, né? Pagar o ano e deixar de pagar a mensalidade. Por quê? Porque funciona mais ou menos como um financiamento. Você abre mão do desconto e vai lá pagar as prestações mais altas ao longo do ano. Então, essas são as dívidas planejadas, né? Os compromissos que você tem e que teoricamente não são um problema se você tem as dívidas e está pagando normalmente, está com a sua reserva de emergência e está lá bem ciente, né? E construindo os seus planos para o futuro. Ah, eu já sei que eu vou me aposentar com certa renda, eu sei que eu vou tirar férias de vez em quando, eu vou trocar meu carro, meu automóvel daqui a pouco. Então, se a sua vida está em equilíbrio, não tem problemas em você manter essas dívidas planejadas. Porém, leve em consideração que a taxa Selic, por exemplo, caiu bastante nos últimos meses. Isso é uma realidade, né, muito comentada aí nesse nosso ano de 2019. E que você provavelmente está pagando uma taxa de juros bem maior do que o atual custo de um empréstimo se você fosse contratar hoje. Então, esse preço do dinheiro que você pagou lá atrás pelo financiamento ficou mais caro, ficou defasado, porque você pagou caro lá atrás, né? A dívida é longa e hoje já tem taxa bem mais baixa. Isso também tem um impacto, né, no quanto você está jogando de dinheiro fora ou deixando dinheiro na mesa. As taxas de juros de empréstimos, tudo bem, elas ainda não caíram tanto, né, quanto a própria taxa Selic, mas elas já são sim bem mais vantajosas do que há 2 anos atrás ou mais. Então, uma outra alternativa talvez não seja você eliminar a dívida ou quitar, mas substituir, recomprar, renegociar essa dívida aproveitando o momento de menor taxa Selic. E isso fica cada vez mais fácil e viável também se o seu perfil de crédito melhorou. Se você hoje tem mais renda, tem mais poupança, se você andou se comportando bem perante aí as suas operações, sem atraso, sem acumular parcelas. Tudo isso no atual histórico que os bancos têm, que é o cadastro positivo, pode sim te favorecer nessa troca de uma dívida mais cara por uma nova mais barata. E também compatível, né, com o novo patamar da taxa Selic. Então, negociações são feitas de acordo com a sua condição de crédito. Até o banco ele fica de olho quando o seu perfil de crédito melhora. Por quê? Porque ele sabe que ele pode perder você para outro banco que te ofereça lá uma proposta melhor de crédito, já que o seu perfil agora está mais favorável a tomar mais crédito. Agora fica aqui comigo, olha só, pontos de atenção. Como estamos aqui no final do ano, né, dinheiro extra que entra, seja o 13º salário ou os rendimentos e comissões extras, participação nos lucros, essa é uma super oportunidade de zerar ou aliviar esse jogo para o próximo ano. O 13º vira até um argumento a mais que você vai apresentar para os seus credores, demonstrando a sua real intenção e o seu compromisso de quitar. Então, entrou o 13º, nada deve ser pensado antes de priorizar aquilo que está prejudicando a sua saúde financeira. Então, não tem que pensar em férias, em presente, em agrados de Natal antes de usar o 13º para liquidar as dívidas não planejadas. Assim como qualquer outro recurso extra, né, que você tem recebido. Então, é um momento bem oportuno para isso. Usar o 13º salário para eliminar dívidas e pendências, além dessa oportunidade atual, gera também, sabe o quê? Uma quebra de ciclo, né, desse mau uso dos recursos e desse endividamento ano após ano. Você passa a entender o quanto que faz diferença já entrar um novo ano
com um plano mais definido. Todo ano que se inicia, pensa só, já começa prometendo, né, aquele monte de parcelamentos, aquele pacote, IPTU, IPVA, matrícula da escola dos filhos, material escolar. Então, o ano que se inicia já vem com certeza, com essa certeza de muito parcelamento. Mas isso é porque nós usamos o 13º de forma errada. A gente antecipa esse gasto com coisas erradas, com agrados de costume, com prazeres imediatos, assumindo o risco, na verdade, e a certeza de que o janeiro vai chegar e com ele essa lista de despesas extras, porém totalmente previstas, bem previsíveis, na verdade. E a gente sabe muito bem que é uma realidade que poucos brasileiros hoje têm a condição de honrar à vista, né, o seu IPVA, o IPTU, a matrícula das escolas. E como é que se resolve isso? Como é que o brasileiro vai lá e resolve isso? Parcelando os gastos, né? Poxa, que bom que o estado e o município me permitem parcelar o IPTU, que bom que os estabelecimentos comerciais me permitem parcelar o material escolar. Mas e aí como que isso se reflete? Qual que é a consequência? Os orçamentos familiares, né, de fevereiro, de março e de abril, que poderia ser mais leve, serão mais engessados, mais apertados devido a esse parcelamento a mais que surgiu em janeiro. E os imprevistos, uma hora ou outra, surgem, né? Imprevistos de verdade. E é interessante como que as pessoas fazem um planejamento sem prever imprevistos, que são, de certa forma, previsíveis, né? Eu acho muito interessante, muito legal quando uma família me conta que ela entrou no vermelho lá em março. Aí ela me diz assim: puxa, Flávia, eu fiquei toda apertada em março, sabe por quê? Em fevereiro vinha lá tudo sob controle, até que surgiu um carnaval. Penso, será que inventaram o carnaval nesse ano? Ou então ocorreu, né, que os planos da família era dar uma saidinha de rua, só ir na praça lá se divertir no carnaval. De repente eles acabaram comprando muita fantasia ou fizeram uma viagem. Mas tudo bem, a gente compensa esse imprevisto no mês que vem. E aí no mês que vem o que acontece? Vem a Páscoa. Tem que dar ovos de chocolate para as crianças, celebrar em família. Tudo bem, a gente celebra, mas a gente compensa no próximo mês. E aí no próximo mês vem o imprevisto do mês das mães. Depois vem o imprevisto do mês dos namorados, o imprevisto das férias, o aniversário de namoro, o imprevisto dos vários feriados que vem pela frente. E a família vai acumulando esse desajuste no orçamento. E o que acontece? Aquele orçamento que era engessado fez com que a família entrasse no vermelho ao longo do ano. E aí lá por volta de julho, de agosto e setembro, no máximo, essa família já está toda atolada no vermelho, esperando ansiosamente, desesperadamente, o 13º salário para salvar. E aí vem uma parcela do 13º, né, um pouco antes do final do ano, e aí quando ele entra, quando finaliza, qual que é a prioridade da família? Pagar as suas dívidas, claro, né? E é ótimo, é o que tem que ser feito mesmo, ao invés de antecipar as compras. Só que aí o dinheiro que seria para pagar as prestações ou os impostos de janeiro, os compromissos de janeiro do ano seguinte, lá 2021, no caso desse ano, já não é suficiente, porque parte do 10º salário foi consumido em dívidas, né? E o consumo de Natal também vai ser menos generoso. E aí, tá vendo que se repete esse ciclo deprimente, esse ciclo perigoso já no ano seguinte? A gente se constrói esse ciclo agora, em dezembro, com o 13º e com a escolha que você vai fazer de como gastar, do que priorizar. Agora, se você tomar o cuidado de, sim, ok, se tem dívida, eu vou usar o 13º salário para quitar. E aí sobrou, dá um jeito de pensar e planejar essa sobra do 13º, como que ela vai ser usada para eliminar problemas já visíveis, né, que seriam os parcelados aí do ano seguinte. E aí você começa a eliminar as prestações da sua vida, e quando você começa a eliminar as prestações da sua vida, você vai ter menos risco de cair no vermelho, porque se acontecer um imprevisto, você tem como deixar de fazer um lazer ou sacrificar lá a sua poupança, ou seja, você lida com os imprevistos que são mesmo imprevistos ao longo do ano e não aqueles previsíveis que a gente simplesmente ignora. Então, um 13º bem trabalhado agora, e não só o 13º, mas essa consciência de menos dívida, de menor padrão de vida, de viver um degrau abaixo do que ganha para não ser pego de surpresa,
tudo isso vai te fazer chegar ao fim do ano seguinte, do ano que vem, com menos dívidas e com esse próximo 13º salário que vai chegar mais livre para se preparar para pagar os grandes compromissos de janeiro do outro ano e também, sobrando alguma coisa, se permitir ter as suas férias mais generosas. Então esse é o efeito da quebra de um ciclo, para que você consiga zerar esse efeito de acumulação de dívidas ao longo do ano, de problemas financeiros constantes, de preocupação entra ano e sai ano. E aí você fazendo isso uma única vez, uma primeira vez na verdade, fazendo esse esforço maior, porque eu sei que é um esforço, eu não estou aqui dizendo que seja fácil, porém é bem simples. Você tem esse recurso, esse poder, essa escolha na sua mão e fazendo isso uma única vez, você consegue no ano seguinte, sem prestações, com menos risco de se endividar, e aí você vai terminar o ano mais leve, com o 13º mais abundante, com mais tranquilidade para lidar com o próximo ano. Já vai vir lá na frente, 2021, 2022 e ano após ano, o 13º salário ou os seus ganhos extras, se você não é assalariado, pagando os seus compromissos de janeiro e você não entra em sufoco, não acumula dívidas e terá um ano bem mais leve, não só para usufruir do que você tem, mas também mais leve até mesmo para você gerar mais renda, para produzir mais dinheiro, né? Seja pleiteando uma promoção no seu emprego ou vendendo mais no seu negócio, ou seja, você realmente quebra esse ciclo perigoso e estressante de problemas financeiros. Enfim, esse é o caminho para plantar essa sementinha de uma vida financeira mais saudável. Não tem plano milagroso, não tem bilhete premiado. É uma mudança comportamental e essas dicas práticas, né, que com uma decisão, com disciplina e enxergando os benefícios desse esforço, é perfeitamente viável para qualquer indivíduo ou para qualquer realidade de família. Bom, eu espero ter ficado claro. Se te ajudou, me conta, deixa aqui seu comentário ou a sua dúvida para eu saber que a minha mensagem está sendo útil e não deixe também de compartilhar com outras pessoas, né? Pessoas que estão sonâmbulas aí nesse ciclo perigoso, sofrido e estressante de problemas financeiros. Valeu, parabéns por vir até aqui e até o próximo vídeo.